Escute isso, por favor. Escute isso, por favor. Abílio Santana, eu. Suponhamos que Abílio morra. E Abílio não era um crente como você pensava que era. Abílio era um crente de fachada, tá entendendo? Aparentava uma coisa, mas era outra. E Abílio morreu, e aí? Vai para onde? O inferno? Sério, pastor? Sim. Vai para o inferno sem nem fazer curva. Sério, sério. Mas suponhamos, pois, que Deus resolveu também chamar o digno pastor Elias, estou dando um exemplo aqui, homem de Deus, santo, passaporte carimbado, convite permanente para Sião. Onde vai? Céu? Não, paraíso. Céu não é agora, paraíso. Jesus não prometeu céu para Dimas, aquele ladrão na cruz. Prometeu paraíso. Como Abílio, se morrer em pecado, não vai para o lago de fogo ainda, vai para o inferno e vai ficar queimando-se ali até o dia do juízo final. E o inferno deu os mortos que nele havia. Abílio sairá do inferno, se morreu em pecado, e aparece diante do trono para o julgamento. E quem está no paraíso, quando é que vai para o céu? No dia do arrebatamento. Sai do paraíso, reveste de corruptibilidade o seu corpo, é arrebatada a igreja na terra, encontrar-nos-emos com aqueles que estavam no paraíso dos ares, e aí entraremos nas mansões celestiais. Enquanto não vier arrebatamento, não tem céu para ninguém ainda. É paraíso. Vai conversar, vai correr, vai parar, vai chorar, vai lembrar das coisas, vai até orar. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10, 11. Está lá todo mundo orando, até pedindo vingança ao Senhor. Não vai vingar, matar a gente lá na terra. Vinga o nosso sangue. Está lá no paraíso. De onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Entendeu? Sai alguém do inferno, venha fulano, e o cara sai tremendo nas bases, até agradece porque saiu do inferno. Chega naquelas chamas, escute isso, por favor. Escute isso, por favor. Resumindo, abre a Gehenna e sai todos que ali estão. E antes que eu fale todos que saem dali, quem dera se todos estivessem entendendo que culto em praça pública é uma luta contra as trevas. E principalmente esse sermão que vai catucar o inferno com vara curta. O diabo não vai querer que você preste atenção. Não vai querer que almas nenhuma se converta aqui hoje. Se você não cooperar, você vai pagar caro diante de Deus. Está ouvindo, cristão? Está ouvindo, cristão? Nós estamos aqui como pescadores. Queremos arrebatar vidas que estão indo para a Gehenna. Tem um pouco de sensibilidade pelas almas. Escute isso, por favor. Trono branco, e vai sair daquela multidão do inferno. E aí, pastor,
para diante do trono. Isso é bíblico. Cai de joelhos, adora o Criador, olha e diz: quem és tu? Ele vai dizer: eu sou Jesus Cristo. Eles vão dizer: só o Senhor é Deus. Sim, é verdade. Eu fui ateu, eu estava lá no inferno queimando. Muito obrigado por ter me tirado de lá, tá? Por nada. Só o Senhor é Deus, não tem mais Deus não, é só o Senhor. Muito obrigado pela parte que me toca. Muito obrigado, Senhor, por ter me tirado do inferno, viu? Eu amo o Senhor, viu? Eu lhe amo mesmo. Ok. Abre um livro aí. Vê como é que foi a situação dele. Aí abre-se os livros. E aí o sapé caiaiá acontece. Você que acha que está impune, você que acha que ninguém viu, você que acha que ninguém sabe, foi em 1900 e me esqueci, e acha que jamais vai vir à tona. Vai vir sim. Segundo a Bíblia, abrir-se-á no mínimo 7 livros. E tem gente que escapa de um, mas não escapa do outro. Escapa de um, mas não escapa do outro. E tem gente que escapa de todos os 6, mas no último livro, segundo a Bíblia Sagrada, abrir-se-á o livro da natureza. Salmo 19, 1, 2, 3 e 4. E aí os quebradores do natural, está tudo lá. O que eu vou lhe falar é muito forte. Eu até digo que tem que ser macho para dizer. Até digo que tem que ser muito macho para dizer. Antes que eu te diga concernente ao livro da natureza, os quebradores do natural acham que vão sair impune. O juízo final vem aí. Vale dizer que a igreja tem que voltar a ser protestante. A igreja tem que voltar a protestar. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mundo e igreja nunca combinou. A igreja nasceu para ditar as ordens e não seguir ordem. A igreja nasceu para ditar, te pus por cabeça e não por cauda. A igreja nasceu para influenciar e não ser influenciada. A igreja nasceu para ser imitada e não imitar. Pegaram o natural e estão tornando uma coisa normal. Me deu algerícia hoje lá no hotel. Eu liguei a televisão lá no meu quarto. E como foi coisa nacional, eles ocuparam 40 minutos. O programa do Faustão hoje ocupou 40 minutos para falar de aberração, de baboseira, de prostituição, defendendo o homossexualismo, dizendo, pegou um monte de babacas feito umas bobas e foram lá dar entrevista: eu sou a favor que o meu filho seja homossexual. Observe que todas as novelas da Rede Globo, eles têm que colocar, de 10 anos para cá, todas tem que colocar uma mulher fazendo papel de lésbica, a outra do marido da lésbica, um cabra fazendo papel de gay, o outro do marido do gay. Estão querendo quebrar, destruir o caráter cristão. Já tramita no Senado, passou.
513 deputados em Brasília, já está no Senado um projeto de lei apresentado pela então deputada ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, a favor do casamento de homem com homem e de mulher com mulher. E eu, como pastor, serei obrigado a fazer o casamento do macho com macho. Caso contrário, as nossas igrejas serão fechadas. Ou então pastores serão algemados e irão para a cadeia, porque estão sendo fora da lei. Tem que haver macho para dizer que isto é abominação. É se levantar contra o Criador, que é bendito eternamente para todo sempre. Pode preparar a cadeia, porque eu vou alegre. Vou alegre. Pode preparar a cadeia, mas me dexe para mim, porque eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Enquanto eu tiver força, eu vou bombardear o inferno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quer ver? Você quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Não, eu vou ler com muito prazer. Eu vou ler com muito prazer. Escuta essa, Satanás. Tem uns que dizem, não, eu não sou contra e nem sou a favor. Eu sou contra. Pastor Abílio Santana, eu sou contra. Não, eu não sou contra e não sou a favor. Quem cala consente, você faria no mesmo saco. Quer ver porque eu sou contra? Quer ver? Romanos capítulo 1, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, 32. Quer que eu leia? Eu vou ler com muito prazer. Eu leio. Mas antes que eu leia, abre aí qualquer varão aqui. Abre aí Levítico capítulo 20 e versículo 13. Vamos ver. Levítico 20 e versículo 13. Levítico 20, 13. Abre aí rapidinho, varão, rapidinho. Achou? Lê aqui para mim, meu amado, por favor. Lê aqui. Vê se eu estou certo ou não estou. Levítico 20, 13. Quando também o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Tem mais. Lê aí, Levítico capítulo 18, versículo 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Alguém aqui pode levantar a mão e glorificar ao Senhor? Você quer ver o que diz Romanos? Eu vou ler. Com muito prazer. Romanos capítulo 1, eu leio. Porque do céu se manifesta, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, sim, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem incensuráveis. Escuta isso aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus
os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, isso é forte, 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, para Deus, quem consente e quem faz é tudo farinha do mesmo saco.